também estão por fora de Brasília e enfim. Bom, então vamos de entrevista. Hoje a gente tem uma companhia no restinho do programa, é Marina Helena, que é ex-diretora do Ministério da Economia. Marina Helena, que também foi candidata à presidência nas últimas eleições. A gente viu bastante o rostinho dela na televisão, com muitas discussões importantes, e é por isso que ela está aqui hoje para conversar conosco. Marina, seja muito bem-vinda ao Contexto Metrópolis. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andressa, e a todos que nos acompanham aqui. Claro que, falando em economia, a gente não poderia deixar de te perguntar a sua opinião sobre essa questão do tarifaço. Tarifaço que agora foi imposto para o dia 6, né? Ganhamos um tempinho aí. Alguns produtos acabaram saindo da lista de Donald Trump, então aí como aço, aviões, alguns produtos deixaram de ser taxados aí com esses 40% a mais, mas ainda assim foi um furacão na economia brasileira. Vai ser, né? A partir do dia 6, se de fato foi implementado. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, sem dúvida, e foi uma sinalização muito importante, né? Porque apesar de entrar em vigor um pouco depois, eles anunciaram antes e fizeram uma questão de anunciar o tarifaço juntamente com a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Então não foi por acaso, né, que eles fizeram tudo isso em conjunto. É claro que é do interesse dos Estados Unidos que o Brasil continue exportando para os Estados Unidos, que são essenciais para eles, por isso que alguns produtos, né, uma lista aí de quase 700 produtos ficaram fora, tiveram tributação diferenciada, não de 50%, como vai ser o total no final dessa história. Mas isso vai afetar, sim, claro, a produção brasileira. A gente sabe que não... Agora, eu acho que o mais importante a dizer é que me parece que isso também é uma sinalização, mas a gente tem outros riscos, né? A gente tem riscos em relação à União Europeia, a OTAN já se pronunciou também a respeito de tarifas que podem ser impostas por conta da nossa importação de diesel russo. Então não é só essa, vamos dizer assim, as medidas que vieram dos Estados Unidos que podem afetar a nossa economia. A gente pode ter também medidas que venham da OTAN, lembrando que, por exemplo, a União Europeia, quando fez o acordo com os Estados Unidos e teve ali as tarifas reduzidas, uma das cláusulas também é que ela também pode ter que adotar tarifas em relação a outros parceiros, né, dos próprios Estados Unidos. Então, isso também está na mesa de negociações. Então, me parece um pouco cedo para qualquer tipo de comemoração, e lembrando também, né, que a gente teve aí a oportunidade de ter tarifas de 10%, dentre as mais baixas do mundo. Então, acabar com 50% de tarifa, ainda que tenha as exceções, né, aí ponderado, a gente está falando de uma tarifa em torno de 30%, é no fundo muito ruim, né, uma sinalização muito ruim. Agora, além disso, eu acho que a pior sinalização para o Brasil foi de fato a Magnitsky, porque foi a maior, vamos dizer assim, vergonha que a gente teve de ter um membro da Suprema Corte ao lado aí de terroristas, de fato, do genocida de Mianmar, de juízes que foram censurados apenas em ditaduras, né, por conta da violação de direitos humanos. Isso coloca o Brasil numa posição muito complicada do ponto de vista da diplomacia internacional. Antes de eu passar a pergunta para a Andresa, eu vou fazer uma autocorreção, porque a gente fala o nome de tantas autoridades aqui. Eu disse que a Marina Helena foi candidata aí nas últimas eleições à presidência. Não, foi a Prefeitura de São Paulo. Campanha super acirrada que todos nós acompanhamos aqui. Metrópolis de São Paulo, inclusive, também acompanhou muito de pertinho. Então, feita a correção, agora eu passo para a Andresa. Marina, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Eu lacei a Marina ali, porque eu falei, acho que ela vai saber explicar para a gente, né, com todo o embasamento econômico, né, e político que ela tem, sobre isso que a gente está assistindo agora. Você está colocando da lei Magnitsky, que eu não consigo falar o nome desse negócio, né, que é uma vergonha, né, para o Brasil. É uma medida que é necessária para tentar barrar o Alexandre de Moraes, ou para tentar responder de alguma forma às atitudes que ele tem tomado, ou foi
alta demais, o remédio saiu amargo demais. Qual que é a tua avaliação? A grande verdade é que eu acho que isso é uma oportunidade para o Brasil para acordar, né, o momento que nós estamos vivendo. Eu até vim correndo, né, Andresa, a seu pedido, mas eu estava num evento em que eu fiz uma palestra, inclusive o ministro Paulo Guedes também palestrou nesse evento, e eu diria que é uma chance do Brasil acordar para a violação de direitos humanos que de fato está acontecendo no nosso país e que muita gente até agora resolveu negar. Né? Então, a gente tem, de fato, no Brasil, uma perseguição política, a gente não tem liberdade política nem liberdade de expressão, e isso é algo que já vem acontecendo desde 2019. Então, isso é muito importante. Foi um recado, sem dúvida, muito duro. Nenhum brasileiro deveria comemorar, ficar ao lado de regimes ditatoriais, né? Ter um ministro do Supremo Tribunal Federal acusado de violação de direitos humanos é muitíssimo grave. É muito, muito grave. A gente está do lado de ditaduras como China, Rússia, Venezuela, são esses os países hoje que têm membros do seu judiciário participando de fato aí como censurados, né, sancionados por essa lei. Então, assim, é uma sinalização péssima, não há nada a ser comemorado. Agora, é importante, eu acho que quem tem que sair dessa situação, agora o Brasil tem todas vamos dizer assim, está repleto de instrumentos para sair dessa situação, né? E aí, o que a gente tem para sair dessa situação? Em primeiro lugar, parar com essa perseguição política que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia aqui, hoje, 4 em cada 5 parlamentares que têm um processo hoje correndo no STF são da direita. E desses, 3 em cada 4 por conta de delito de opinião. Nós tivemos contas censuradas, derrubadas, nós, de fato, interferimos na soberania dos Estados Unidos, isso sim, porque essa lei aí diz respeito a como é o tratamento dentro dos Estados Unidos de violadores dos direitos humanos. Ela não está interferindo na soberania do Brasil, mas o nosso judiciário, Alexandre de Moraes, interferiu na soberania americana, mandando derrubar contas de cidadãos americanos, interferindo em empresas num rito completamente ilegal. Inclusive a própria AGU reconheceu isso agora, que jamais o Alexandre de Moraes poderia ter feito o que foi feito com o X, com a Rumble, né, de mandar não notificar via as instâncias necessárias. Então, a gente interferiu na soberania deles. Fora o sequestro ali, né, das contas da Starlink, que não tinha nada a ver com X, né? Então, assim, o que foi feito no Brasil foram inúmeras arbitrariedades. Eu acho que essa é uma chance, bem ou mal, de isso ser exposto para o Brasil e os atores competentes para fazer alguma coisa, que no fato é o Congresso Nacional, né, que pode de fato fazer alguma coisa para resolver essa questão e tirar a gente do lado desses ditadores, é uma oportunidade de que a população mostre o que está acontecendo, o descontentamento com isso, e pressione os seus representantes para que façam algo a respeito, que é, primeiro, acabar com essa censura, essa regulamentação última do STF sobre a questão das redes sociais, é absurda, não existe em nenhuma outra democracia do mundo, e é uma chance do Congresso fazer algo a respeito. E também a questão da anistia, porque a carta, quando a gente olha a Carta do Tesouro americano, quando a gente olha a Secretaria de Estado americano, ali está muito claro quais as violações que aconteceram. E a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, um dos casos mais espantosos é o caso da prisão do Felipe Martins, que ficou 10 dias em solitária, sem luz. E aí, segundo a corregedora dos presídios, fala que isso é uma tortura. É disso que a gente está tratando aqui. Agora, é impressionante porque o segundo jornal mais lido do mundo, que foi o Wall Street Journal, precisou alertar os brasileiros para o absurdo que foi o Felipe Martins ter uma entrada registrada lá nos Estados Unidos, no sistema migratório, que claramente foi uma fraude. Isso foi fraudado.
isso foi fraudado, e quem que está por trás disso? Então agora os Estados Unidos estão investigando quem está por trás dessa fraude. Agora, olha a que ponto que se chegou essa perseguição política no Brasil. Isso é um dos casos, fora, obviamente, o Clériston, que morreu, né, tendo que tinha uma carta da PGR pedindo para que ele fizesse tratamento e estava na gaveta de Alexandre de Moraes. Então, a gente tem vários abusos acontecendo no nosso país, isso desde 2019. E o que o cidadão precisa, brasileiro, pedir não é muito, é simplesmente que se respeite a voz do povo. E qual que é a voz do povo? Principalmente a nossa Constituição. Não existe liberdade econômica, não existe progresso, não existe nada disso fora do Estado de Direito. E o Estado de Direito só existe com respeito à nossa Constituição. Se o Supremo, que deveria zelar por essa Carta Magna, não o faz, nós precisamos, sim, fazer alguma coisa a respeito. E quem pode fazer isso é o Congresso Nacional. Marina, tem alguma, claro, as implicações, né, econômicas dessa medida, elas são para o ministro Alexandre de Moraes, mas pensando assim em investidores, né, que olham para o Brasil e que viram que o país tomou uma taxação de 50%, né, na maioria dos produtos, né, embora a lista de exceções seja enorme, mas a maioria dos produtos vai sofrer essa taxação, e aí agora você tem um ministro supremo, né, sancionado, e outros ministros correndo o risco de também serem, isso afugenta investimentos no Brasil? Sem dúvida alguma. E não só afugenta investimentos estrangeiros aqui no Brasil, mas também afugenta investidores brasileiros, né, daqui, que vão preferir investir fora. Isso já está acontecendo. Vamos lembrar que a gente teve recorde de saída de recursos aqui de estrangeiros e de brasileiros agora no mês de julho. Mais do que isso, nós estamos tendo fuga de cérebros do Brasil, também estamos batendo recorde na fuga de cérebros do Brasil. E é terrível, porque nós estamos já na 4ª posição mundial de fuga de milionários do nosso país. Então, para quem ainda não se deu conta da gravidade do que a gente está vivendo, eu acho que essa é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de mobilizar e de se entender o que está acontecendo para evitar isso. Mas, sem dúvida alguma, os efeitos vão muito além desses setores que terão bem ou mal, um aumento de tarifas, né? Tem todos os efeitos de segunda ordem, que são muitíssimo importantes. Então, acho que, e de novo, isso aconteceu pelos Estados Unidos, mas agora que a gente está entrando nessa lista, tem uma chance, por exemplo, alguns congressistas europeus pediram para que essas mesmas sanções amorais fossem decretadas também pelo Parlamento Europeu. Então, você começa a ter um ciclo aí que diz respeito também a outros países que podem também adotar sanções em relação ao Brasil. Com relação à Argentina, né, imagino que você também acompanha um pouco a situação dali, a relação, né, do Milei com